capítulo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que alguns de vós pareça ter falhado, porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles, mas a palavra da pregação de nada lhe aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé dos que ouviram. Porque somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme ele disse: assim eu jurei da minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Por isso, pois, em certo lugar, ele assim se referiu ao sétimo dia, e no sétimo dia descansou de todas as suas obras. E nesse mesmo lugar diz outra vez: não entrarão no meu descanso. Portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência, determina outra vez certo dia, chamado hoje, depois de passado tanto tempo, ao dizer, por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, de Josué, se Josué lhe houvesse dado descanso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus, pois assim como Deus descansou das suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Em vista disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos seus olhos, daquele a quem devemos prestar contas. Senhor, fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Fala com a Tua igreja, com cada irmão, cada irmã que veio aqui nesta noite para ouvir a Tua voz, para ser edificados pela Tua palavra. Ó Deus, fala conosco. Precisamos ouvir, sim, o Senhor falar conosco. Talvez não o que queremos, mas o que precisamos. Amém. Mas fala conosco, Pai, para acalmar o nosso coração, para nos tirar da solidão, para aplacar a ansiedade, para que possamos descansar nos Teus braços, que eu diminua e o Senhor cresça, eu suma e Tu apareça, e somente a Tua palavra ache um lugar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O autor aos Hebreus, ele vai enfatizar novamente algumas coisas que já foram ditas no capítulo 3. Um método didático que quem é professor sabe, ainda mais professor de criança, sabe muito bem que o aprendizado, ele é gerado através da repetição. Não existe aprendizado que não seja fruto de repetição. E numa tradução mais, num dialeto mais comum, é a palavra inculcar, né? Deus fala isso a Josué, quando diz, lá em Deuteronômio, quando vai dizer, através de Moisés, que os pais deveriam ensinar a palavra aos seus filhos a todo tempo, andando no caminho, em casa, sentado, deitado,
para que pudesse inculcar o conhecimento. É isso que as músicas, principalmente as mais obscenas, elas acabam gerando um inculcamento na nossa mente, porque elas tocam, o vizinho põe aquele som bem alto e fica ali, né, repetindo, e a ponto que fica inculcado na nossa mente, que quando a gente ouve, passamos em um lugar, a nossa mente acaba acompanhando, né, muitas vezes aquela letra, e a gente não, que isso, estou cantando na mente, mas não é, porque ela já ficou inculcada. Mas na verdade era isso que Deus queria desde o princípio, com a sua palavra, que ela fosse repetida de tal maneira que gerasse um inculcamento em Israel, a ponto deles não errarem o caminho, porque todas as vezes eles iriam se lembrar da palavra de Deus. Quem não lembra do Salmos 1, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Não importa como as estações vão estar, as suas folhas não irão murchar, porque a sua raiz está na beira do ribeiro das águas. Ela está plantada perto do ribeiro, e a sua raiz ali por baixo da terra, ela recebe toda a umidade daquele rio que passa. Por isso que as circunstâncias da vida, as intempéries da vida, embora muitas vezes arranquem nossas folhas, nos deixem murchos, tristes, cabisbaixos, muitas vezes desanimados, mas a nossa raiz está firmada na fonte do ribeiro das águas, que é a palavra de Deus. Por isso que eu e você, por isso que nós não sucumbimos, por isso que em meio a tantas lutas que enfrentamos, e talvez ainda estejamos nela, e enfrentamos uma, e quando acaba uma a gente descobre que não vem o descanso. Descobrimos que quando vencemos uma luta, quando vencemos uma peleja, quando conseguimos pagar uma dívida, surge outra. Quando conseguimos vencer o problema, surge outro. Quando conseguimos vencer o obstáculo, aparece outro maior. Para que nós não venhamos desistir. Na verdade, esse pensamento bíblico e doutrinário da perseverança dos santos, que em meio às lutas, em meio às intempéries da vida, às dificuldades, nós não devemos esmorecer, nós não devemos, sobretudo, desistir. Por isso que o escritor aos Hebreus, na verdade, ele continua e ele vai amarrar o capítulo 3, que na verdade não foi dividido pelo autor, e nós sabemos disso. Já pensei isso sempre na introdução de cada livro que vamos apresentar a exposição bíblica da parte de Deus. Eu sempre me preocupo em dizer que não foi pretensão do autor daquela carta que fosse uma carta com capítulos e versículos, Isso veio muitos séculos depois, essa divisão de capítulos e versículos, certo? Então foi um argumento só, e depois eles dividiram. Então está aqui a divisão, capítulo 4, mas na verdade ainda poderia fazer parte do capítulo 3, porque o número 4 não é inspirado, nem o título em cima, porque é inspirado é o que continua sendo escrito posteriormente, assim como encerra no verso 13 e acaba no capítulo 5, verso 10, o outro assunto, do 16, do 14 ao capítulo 5, verso 10. Então, chamamos também de perícope, que é um texto que na verdade ele não termina no capítulo, às vezes ele ultrapassa 2, 3 capítulos com o mesmo assunto. É isso que aconteceu com Hebreus, é isso que o escritor tinha a ideia de fazer. A ideia de poder inculcar a ideia do descanso, da importância da palavra de Deus, da importância de não desanimar, da importância de não esmorecer. Então voltemos às escrituras no capítulo 4,
verso 1, e vamos falar hoje, mais uma vez, sobre o descanso de Deus, mas de uma forma um pouco mais ampla. Portanto, ainda que nós tenhamos sido deixados, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que algum de vós pareça ter falhado. É a preocupação deles, porque, e aí eu falo porquê, e o verso 2 já está assim, porque, já está explicando, é uma conjunção explicativa, porque as boas novas, que é o Evangelho, a palavra, também foram pregadas a nós, assim como também a eles, mas a palavra da pregação de nada lhe aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que ouviram. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você pode ouvir o melhor sermão, você pode ouvir o sermão mais bem elaborado da sua vida, você pode ouvir sermões mais bem suado, mais bem trabalhado. Se não tiver fé no seu coração acompanhado do que você está ouvindo, de nada vai adiantar para você, de nada vai adiantar para mim, de nada vai adiantar para nós. A nossa audição tem que estar calibrada com a fé que vem do Senhor, para que o que ouvimos passe pelo filtro da fé, para que a gente possa se apegar a esta palavra e, na verdade, experimentar a eficácia dela em nossas vidas. Precisamos entender isso, porque muitos vão ouvir, e muitos ouvem, na verdade, há muitos anos. A sua maneira de pensar ainda é a mesma, a sua maneira de agir ainda é a mesma de 10 anos, a sua maneira de pensar, de fazer as coisas, na verdade, talvez você está falhando, e por isso que muitos não experimentam o descanso de Deus. Por isso que muitos, depois de tanto tempo, vivem atribulados, não conseguem compreender as Escrituras, não conseguem entender Deus e nem fazer a sua vontade, porque lhes falta fé, porque Deus é um espírito pessoal, e para entender e compreender as partículas da grandeza de Deus, precisamos ter, no mínimo, para isso, fé, porque Hebreus é um livro da fé, e vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Existe um galardão, a recompensa da parte de Deus, para aqueles que se aproximam de Deus com fé, que Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Senão, muitas coisas na sua vida não irão ter êxito, não irão mudar por causa disto. Veja o que o escritor diz: portanto, ainda a promessa, na verdade, não falhou de estarmos no descanso. Tememos, e aqui ele diz, olha, tememos que muitos de vós tenham falhado nisso. Muitos de vós tenham falhado nisso. Me parece aqui um tom meio pastoral do escritor aos Hebreus, como que ele sabia, de fato, que muitos estavam falhando na obediência da fé. Muitos hoje estão falhando em obedecer a sua própria fé, para que possa receber as benesses de Deus em sua vida. Muitos vivem e não conseguem experimentar o novo de Deus por causa da desobediência própria. Essa desobediência é do próprio coração caído do homem. A culpa de não recebermos algo de Deus é nossa, não é do diabo. Irmãos, o diabo não tem o poder de impedir a bênção de Deus chegar na tua vida. Ninguém tem o poder. Se Deus liberar a sua bênção, se Deus liberar a sua palavra de cura, se Deus liberar a sua palavra de vida, se Deus liberar a sua palavra de prosperidade, nada pode deter a palavra de Deus. Glória a Deus. Jó vai dizer: Senhor, eu bem sei que tudo tu podes,
e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. O que Deus tem a meu e ao teu respeito, o que Deus tem preparado para mim e para você, o que Deus pensa de mim e de você, não há ninguém, não tem Satanás, não tem anjos, não tem ninguém que possa convencer Deus do contrário, que possa fazer Deus voltar atrás com a sua bênção, que possa fazer Deus reter a sua mão para curar, para abençoar, para libertar, que só com o poder da sua palavra Ele consegue, irmãos, fazer isso. Mas eu temo que a desobediência do coração do próprio homem é um grande empecilho do milagre, da bênção, da vitória, da cura e do crescimento espiritual na vida de muitos. O escritor continua: olha, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Por que pareça ter falhado? Pareça ter falhado pelos seus comportamentos, pareça ter falhado por sua conduta, porque obras não salvam, mas as obras são dos salvos e para os salvos. Está lá em Efésios 2:10. As obras não salvam ninguém, mas é impossível um salvo sem obras da fé. Porque Jesus quem disse que se conhece a árvore pelos seus frutos. Fé salva. Obras não salvam, não salva. Mas na verdade, irmãos, as obras têm que acompanhar os salvos. Porque devemos todos os dias produzir frutos dignos de arrependimento. E o escritor diz: olha, me parece que algum de vós tem até falhado. Está parecendo que muitos têm falhado. Olha na tua Bíblia, no verso 1 mesmo. Olha, tememos, ele receioso, tememos, quem está com a mesma tradução que a minha, século 21, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Aí vem a pergunta, logo após a afirmação dele: mas por quê? Está aí no verso 2, a resposta: porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como também a eles. A eles quem? Os israelitas. Lembra que falamos na quarta-feira passada que depois de experimentar tanta coisa ainda havia rebelião, ainda havia murmuração, ainda havia contenda, ainda havia guerra, ainda havia desobediência, havia murmurações, havia toda sorte de males. Mesmo vendo o mar vermelho se aberto, mesmo vendo sair água, sair da rocha, mesmo comendo codornas até não aguentar mais, e ainda assim eles murmuravam, ainda assim eles pelejavam, ainda assim eles desobedeciam de forma deliberada e voluntária os mandamentos de Deus. E aí o escritor continua: porque também as boas novas, o Evangelho, foi pregado para eles. O Evangelho também foi pregado para eles. E para nós, de maneira ainda muito mais clara, mais inteligível, porque as boas novas de Deus veio em pessoa, como diz no Evangelho de João, capítulo 1, e o Verbo, o Logos, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e majestade. E o que fizeram com o Verbo encarnado? Bateram nele, cuspiram nele, mentiram contra ele, levaram a júri popular e gritaram: solta Barrabás e crucificam-o. Fizeram isso com o Verbo encarnado, mesmo vendo o cego enxergar, mesmo o filho da viúva de Naim levantando do caixão e começando a conversar, mesmo depois de Lázaro, depois de 4 dias, ressuscitar. Nada disso mudou a opinião de um coração obstinado e desobediente. Na igreja vai ter louvor, na igreja vai ter oração, na igreja vai ter palavra, na igreja vai ter poder de Deus, a presença magnífica do nosso Mestre, as manifestações do Espírito Santo, mas num coração obstinado, desobediente
Isso é nada, é como nada. Ele não sente nada, a sua mente não muda nada. Ele entra e sai com um ferrolho no coração, que nada consegue mudar a sua maneira de viver. E muitas vezes, esse coração obstinado, esse coração rebelde, não é de ninguém que bate de frente, não é de ninguém que briga, não é de ninguém que joga o chinelo, não é de ninguém que arruma confusão. A maioria das vezes, o coração desobediente, ele fica caladinho, mas ele sabe, no fundo, que tudo que ele está ouvindo, para ele, é como se fosse nada. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Você que sabe como? Quando você sai daqui e não faz nada a respeito do que você acaba de ouvir. Amém. Quando você sai daqui e continua com o teu mesmo estilo de vida, com o teu mesmo modo de pensar, indo nos mesmos lugares que você ia antes de ouvir certas pregações, fazendo coisas mesmo sabendo que é errado, insistindo no erro. Esses são chamados de filhos da desobediência. Coração rebelioso, coração rebelde. Ele vai ouvir, mas não vai entrar no descanso. Vai ouvir, mas não vai entrar no descanso. Vai ouvir, mas não vai entrar no descanso. Domingo ele vai ouvir, mas não vai entrar no descanso. Domingo à noite ele vai ouvir, mas não vai entrar no descanso. Quarta que vem vai ouvir e não vai entrar no descanso, porque ele decidiu no seu coração a ser rebelde e desobediente. Quem diz isso não sou eu, são as escrituras. Olha aí no verso 2. Porque a palavra que lhe foi pregada de nada lhe aproveitou. Irmãos, eles tiveram Moisés, que Deus falava com ele face a face, como quem fala com um amigo. Então, os israelitas viam o monte estremecer, fumegar, trovejar, e disse para Moisés o seguinte: Moisés, não tem como você chegar à tua tenda mais para longe, tu falar com Deus lá, e depois tu vem falar com a gente, porque esse monte fumegando, esses trovões, esses raios, a gente fica com medo. Moisés coloca a tenda dele longe da dos israelitas, perto do monte. Eles armam a deles mais para longe de Deus, porque não conseguiam ouvir os trovões e relâmpagos e nem o monte fumegar. Mas eles viam uma nuvem que parava na porta da tenda, e ali a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Pois é, Moisés, e aí, como é que foi teu dia hoje? E aí, está tudo bem com você? Ah, Senhor, não estou muito bem não, acordei com a dor na coluna. Espera aí que eu vou resolver isso, Moisés. E agora, está melhor? Estou melhor, Senhor. Olha, fala para o meu povo isso. Aí vem Moisés, da porta da tenda, da nuvem que era Deus, falando com Moisés. Os israelitas tinham certeza que era Deus em forma de nuvem. Falava com Moisés, Moisés vinha falar com o povo. E o que lhe restou? Só dois: Josué e Caleb. Apenas dois entraram no descanso terreno, que foi a terra prometida: Josué e Caleb. Toda aquela geração morreu. E os filhos, os filhos dos filhos que entraram. Mas da geração que Moisés foi lá e libertou, que viram as 10 pragas do Egito, que passaram pelo Mar Vermelho aos pés enxutos, só dois daquela multidão que entraram. Agora é mentira. Não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha baile da gaiola, não tinha baile funk, não tinha axé, não tinha pagode, não tinha, o que mais? Maconha, não tinha droga, não tinha o que mais? Cerveja, não tinha cachaça, e o povo não entrou. No deserto, que não tinha nenhuma atratividade, no deserto, que não tinha rave, no deserto, que não tinha um baile ali com a porta batendo no barulho para eles quererem entrar, no deserto onde não tinha o que fazer, só olhar para a areia, e eles desobedeceram, eles murmuraram,
e eles não entraram. E o que dizer dessa geração que tem tudo isso que eu acabei de dizer agora, que tira todas as nossas atenção voltadas para Deus? Aí me diga, é mais fácil ou mais difícil? É mais difícil. E aí o escritor diz: eu presumo, tememos que talvez alguns de vós tenham falhado, porque a palavra pregada de nada tem adiantado. Não faz efeito, cauterizou, o lugar está morto, queimado e morto, você toca e fica dormente, não sente mais nada. Consciência cauterizada, que Paulo vai dizer a Timóteo. E ele que diz aqui na sua palavra, o Senhor Deus: pois mais a palavra pregada de nada lhe aproveitou. Olha aqui, por que não aproveitou? Ele explica: porque não foi acompanhada pela fé dos que ouviram. Olha na tua Bíblia: não foi acompanhada pela fé pelos que ouviram. Por isso que muitos têm falhado, por isso que muitos têm fracassado, porque não tem os seus ouvidos, a sua vida acompanhada pela fé. E tudo que eles precisavam para experimentar o milagre, para experimentar a bênção da salvação, para apresentar toda a boa dádiva de Deus, era apenas uma coisa: fé. Por isso que o livro de Hebreus é considerado o livro dos heróis da fé. Queremos tratar a partir do capítulo 10, 11 em diante. Mas o verso 3 diz: porque somos nós os que temos crido, que entramos no descanso, conforme ele disse. Ele disse assim: eu jurei que não entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem completas desde a fundação. Pois em certo lugar ele assim se referiu no sétimo dia. E o sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras. Não é que Deus se cansa, é porque cessou a obra quando Deus acabou de fazer o mundo, o universo, os animais. Vocês conhecem a história de Gênesis? Haja luz e houve luz, toda a criação. A Bíblia diz que Deus descansou. Por quê? Porque depois no sexto dia, que foi a criação do homem, no sétimo não lhe restava nada a fazer. Então, depois desse sétimo dia, Deus não criou mais nada, porque tudo já estava criado. Amém? Amém. Deus não é Deus de improviso. Então, muito cuidado. Você até que diz: que Deus falou comigo, ou Deus mandou eu falar. Se for novidade, fica preocupado, porque Deus não é Deus de improviso, porque Deus não tem nada para dizer para mim e para você que Ele esqueceu de anotar nas Escrituras. Princípio bíblico é quando eu entendo a suficiência das Escrituras. Doutrina da Bíblia, bibliologia. Quando eu entendo a suficiência das Escrituras, coisa que os israelitas não entenderam, e nem a geração de hoje muito menos entende, eu compreendo que Deus pode não ter medido tudo, mas tudo que a humanidade precisa está escrito neste livro. Ele não esqueceu de mais nenhuma nota de rodapé. Que ele precisa levantar um vaso e dizer: fala para meu servo o quê? Que é o quê? Está nas Escrituras? Amém. Por isso que as nossas precisamos entender isso. E o escritor faz questão de enfatizar isso. E a Bíblia inteira faz questão de enfatizar isso. Que os fariseus discutiam e não entendiam nada. E os doutores ficavam confusos. Aí Jesus chega perto e diz: vocês erram porque não conhecem o quê? Foi as Escrituras, né? Vocês erram porque não conhecem os louvores? Vocês erram porque não conhecem os hinos da harpa e do cantor cristão?
Vocês erram porque não sabem fazer um culto mais apetitoso para os ouvintes? Vocês erram porque não trazem um remédio para a alma dos pobrezinhos que passam a luta a semana inteira em busca da chave da casa e do carro? Em busca do sonho da casa própria? Não, ele disse, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus, porque se conhecessem as Escrituras, saberiam que ela testifica de mim desde o princípio. Aleluia. Jesus disse para eles, se vocês se voltassem para as Escrituras, vocês estariam me deixando em paz, parariam de me perseguir, de buscar ocasião para me matar, porque vocês saberiam que eu sou filho do Deus vivo. Mas não leu, e Jesus ainda usa outro termo, erram porque não leem e não examinam. Amém. Amém. Porque se olhar com a lupa e examinar, aí vai dizer, não é que é verdade? Quem nunca passou por isso? De olhar algo, eu já passei por esse texto, parece que foi acrescentado aquele versículo ali, que você já leu aquele livro 2, 3 vezes ou até mais, e nunca percebeu aquilo, e de repente aquela palavra salta e você olha a tradução da Bíblia, é isso mesmo, pega outra Bíblia e fala, olha, estava aqui, mas foi porque algumas vezes você leu, nessa vez você examinou, e o Espírito Santo iluminou teu entendimento, a tua mente, e o texto salta assim para você. Amém. Amém? Mas só sente essa alegria, esse regozijo quem lê e examina. Amém. Quem não faz isso, não sente nada. Mas dá tempo. Porque nós temos crido, entramos no descanso. Deus jurou, não entrarão no meu descanso, porque já estava pronto. Eu falei na quarta-feira passada, o descanso, e o Senhor nos chamou para o seu descanso, e por isso nós estamos no descanso de Deus, não no sentido referindo-se à morte em si, mas uma morte para o mundo, porque quando Cristo nos alcança, descansamos das nossas obras, das obras más que praticamos, que mesmo que quando praticamos achávamos que eram boas. Então o que é que eu faço? Após ser alcançado por Cristo, naturalmente eu descanso. As donas de casa, elas estão arrumando a casa, e quando elas decidem descansar, o que ela faz? Ela cessa o trabalho, ela para de fazer. Nós, na desobediência, como trabalhávamos para o pecado? Como trabalhávamos para as nossas próprias vontades, para os nossos prazeres? E precisamos lutar todos os dias contra isso, porque é isso que a nossa natureza caída quer, que todo dia trabalhemos para o nosso capricho, para os nossos desejos, para a nossa vontade, do maior ou menor que está aqui nesta noite. Mas quando lembramos que fazemos parte do descanso de Deus, a gente lança sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor dará aos seus enquanto dorme. Você crê que enquanto você está dormindo, o Senhor já está providenciando a tua quinta-feira? Enquanto você está aqui nesta noite, não é a palavra de prosperidade não, mas é a palavra de um Deus soberano, que faz sim aqueles que creem em seu nome prosperar sim, prosperar profissionalmente, prosperar como família, prosperar como filho, como esposa, como esposo. O Senhor quer que cresçamos espiritualmente, que atinjamos a maturação, a estatura de varão perfeito. Então precisamos crer no Deus da provisão, que enquanto eu descanso na sua vontade, enquanto eu descanso nos seus braços, Ele está providenciando o meu dia de amanhã, cuidando das minhas preocupações, das minhas ansiedades, dos meus medos, dos meus temores, das minhas lutas, das minhas enfermidades. Eu preciso crer, e você precisa crer, que enquanto você está literalmente aqui sentados, e vocês estão aqui sentados descansando, o Senhor está providenciando o dia de vocês, o término da noite, o dia seguinte, o dia da tua família, dos teus filhos. Amém, irmãos? Amém. E o Senhor jura, não entrarão no meu descanso, mas não porque eu não quero, porque eles mesmos não querem, por causa da desobediência. Mas se obedecer, faz parte do descanso. Você que está me ouvindo,
pastor, você na sua mente, eu tenho desobedecido tanto a Deus, eu tenho vivido de forma libertina, eu tenho vivido de forma que desagrada a Deus, o que é que eu faço? Descansa. Pastor, o que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada, você tem que deixar de fazer, para que você possa experimentar as bênçãos de Deus na sua vida. Você não precisa fazer nada, e não importa qual tipo de pecado que talvez você possa estar envolvido, mas você não precisa fazer nada, você precisa deixar de fazer, descansar das suas más obras e se jogar nos braços do Pai, que Ele cuidará certamente e cuida de todos nós. Amém? E Martin Luther King diz que aquilo que eu segurei com as minhas mãos eu perdi, tudo aquilo que eu agarrei, que eu protegi com as minhas mãos eu perdi, mas o que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo, ainda está guardado, porque não estava nas minhas mãos, está nas mãos de Deus, aquele que tudo cuida. Coloca hoje o teu esposo na mão de Deus, a tua filha, a tua família, a tua casa, as tuas finanças, o teu carro, a tua casa, tudo que você tiver, põe nas mãos de Deus, porque eu tenho certeza que vai estar guardado e muito bem guardado para a glória do Senhor. Deus, e aqui o escritor faz a referência de Gênesis, né? Que Deus cessa de fazer, Deus descansou, o sétimo dia, o sabático, o dia do descanso. E é o convite que Ele faz a nós, os seus leitores, como ouvintes, num tom de sermão, num tom de apelo, que venhamos fazer parte do descanso de Deus. Nesse mesmo lugar, no verso 5, diz outra vez: não entrarão no meu descanso. Olha o 6, portanto, visto que restam alguns para entrar, aqueles a quem antes foram pregadas boas novas, não entraram por causa da desobediência. Só não entraram por causa da desobediência, porque o descanso ainda continua lá. Ele cessou de fazer as suas obras, o descanso está lá, mas muitos não entraram. E aqui ele vai dizer, porque não deu crédito à pregação, não deu crédito à mensagem, não deu crédito ao evangelho, nem à evangelização, não deu crédito ao que estava sendo anunciado, não deu crédito ao que estava sendo proclamado. E eles, mesmo depois de ouvirem as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Desobediência, inimigo da fé, inimiga do milagre, inimiga do descanso. Você já viu o desobediente descansar? Já viu quando a mãe diz: que menino desobediente? O menino, na verdade, deve ser de espoleta para cima. Parece que nasceu com 1 quilo de pólvora em cada pé. E a mãe diz, como se eu não ouvisse isso a minha vida inteira, né? Que menino desobediente. Porque o desobediente, ele não descansa. Ele é um tipo de autismo espiritual, ele não sossega, porque ele é ávido a desobedecer. Ele é ávido a fazer algo para contrariar. Via de regra não é assim? Da natureza dele. Ele vai, de uma certa forma, ser ávido a desobedecer, e assim é uma comparação espiritualmente. A gente sabe que chega uma fase que a criança começa a entender, chega uma fase que obedece, depende de cada fase na vida desta criança. Sabemos de tudo isso. Tem os profissionais aí da área para cuidar disso, sabemos disso. Mas lidar com o desobediente da fé é a coisa mais terrível que tem. Porque não vai ter sermão caprichoso para ele, não. O céu vai descer, a igreja vai subir, e para ele vai cantar aquela música na mente: tô nem aí, né? Meu Deus, misericórdia. Mas é a verdade. É a verdade. Não entrarão. Determinou outra vez. Hoje, olha o verso 7. Determinou outra vez, certo dia, chamado hoje, que é a ideia de emergência,
Que a ideia, e aí eu vou voltar naquele apelo que eu tinha feito no meio da mensagem, que não importa como você tem vivido, mas hoje é mais uma oportunidade que você está tendo de descansar da desobediência, das suas más obras e fazer parte do descanso de Deus. Hoje, depois de passado tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes, e aqui o apelo de novo, ele introduzindo mais uma vez os Salmos 95, inculcando na mente deles: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. O capítulo 3 citou os Salmos 95. O capítulo 4 ele está insistindo para inculcar, me dando mais uma chance, de descansar, de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus e descansar nos braços do Pai, fazendo parte do seu descanso. Hoje, se ouvir a voz do Senhor, ou se ouvir a sua voz, que é a voz de Deus, não endureças o vosso coração. Pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhe houvesse dado descanso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Ainda resta, ainda tem vaga, ainda tem lugar, ainda tem. O escritor, e Pedro vai dizer, não é que a promessa de Deus retarda, quando diz que Jesus vai voltar, mas o Senhor meio que retarda, está segurando a sua vinda, para que ter tempo de mais pessoas entrarem no seu descanso. Porque cada dia que o Senhor não vem, é mais uma chance para milhares de pessoas se entregarem e reconhecerem Ele como seu Salvador. Por isso que o escritor está dizendo que ainda tem lugar no descanso de Deus, porque Deus não retarda a sua promessa, Ele não está atrasado, Ele está segurando, porque Ele sabe que amanhã talvez será teu filho, amanhã talvez será teu esposo, amanhã talvez será alguém da tua família que fará parte do descanso de Deus, e você irá dizer obrigado, Senhor, por mais um dia, que esse dia que o Senhor não veio, foi a chance dele, dela entregar a vida ao Senhor. Que ao mesmo tempo que devemos anseiar a vinda do Mestre, a gente tem que glorificar a Deus e dizer: Senhor, obrigado por mais uma chance, por mais um dia que o Senhor não voltou. É meio um paradoxo, você quer que venha, mas ao mesmo tempo quer que segure mais um pouco. Amém, Deus. Né? E aí a gente que tem projetos, a gente: Senhor, eu quero que o Senhor volte, mas deixa eu realizar primeiro isso na minha vida, isso até que eu entendo que é do Senhor. Aí realiza, aí a gente fica: e agora? O que é que falta agora para Jesus voltar? Talvez você já tenha tudo que precisa, que pediu, talvez você tenha até muito mais do que pediu ou pensou nesta vida. Mas o Senhor está segurando mais um momento, para que, como está no verso 8, Deus não teria falado depois disso a respeito do dia, se Josué não houvesse dado descanso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus, para os obedientes. Se atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer, o deserto será manancial. Ele te colocará por cabeça e não por cauda. O teu inimigo virá contra ti por um caminho, e por 7 caminhos ele fugirá. Mas tudo, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer. Muitas bênçãos são condicionais. Tem um se obedecer, receberemos da parte de Deus. Talvez está faltando muita coisa em nossas vidas, porque está faltando um pouco mais de obediência. E se obedecermos a Deus e a sua vontade, experimentaremos muitas bênçãos, além da que já temos da parte de Deus. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus, pois assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansa das suas. Está vendo aí no verso 10? Como eu estou no descanso de Deus, no descanso de fazer o que eu fazia antes. Como eu estou no descanso de Deus, mas no descanso de ser quem eu era.
Como eu estou no descanso de Deus, se eu não estou descansando das minhas obras? Isso é uma resposta para a gente entender que fazer parte da membresia de uma igreja não garante salvação a ninguém. Muitos estão no rol de membros, mas não está no livro da vida. Não está no livro da vida. Pastor, como é que o senhor sabe? Eu não sei, quem sabe é Deus. Na parábola das bodas, que muitos nomes que estão na lista não entrarão no casamento. A lista, o casamento é a membresia da igreja. Puxou, está na lista, mas não vai entrar para o casamento. Não vai entrar para as bodas do cordeiro. Pois assim como Deus descansou de suas obras, olha o 10, olha o 10. Assim como Deus descansou das suas obras, aqueles que fazem parte do seu descanso também devem descansar das suas obras. Deixa de ser você, deixa de ser quem você é, abra mão, descanse, e assim, não só você, eu, nós experimentaremos as bênçãos de Deus em nossas vidas. E o nome disso é renúncia, o nome disso é abnegação, o nome disso, na verdade, é renúncia, para que possa experimentar a maior bênção de Deus na sua vida. Olha o verso 11: em vista disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Não caia no exemplo dos desobedientes, não caia no exemplo da desobediência. E nós temos Moisés para ler, o Pentateuco, nós temos o Novo Testamento, Cristo, que Moisés é um antítipo de Cristo, o libertador, o que salvou o povo do Egito. Jesus levou a terra prometida e o Senhor nos salvou do Egito, do mundo, do pecado, nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz, para entrarmos no descanso, na Canaã celestial. O nosso país não é esse. O nosso país, a nossa pátria é celestial. Somos cidadãos do céu. Amém. E quando perguntaram para Jesus: tu és rei dos judeus? Ele olha para Pilatos e diz: o meu reino não é deste mundo. Não fica preocupado, Pilatos, eu não quero tomar teu lugar. Eu não quero tomar o lugar de César. Eu não quero reinar em Roma. O meu reino não é deste mundo. E aí, no ano milenar do Messias, quando ele fará nova todas as coisas, a Bíblia diz que os salvos acompanharão Jesus em tudo, porque ele prometeu em João 14: onde quer que eu esteja, a partir de hoje vocês estarão também. Aí me perguntaram: pastor, Cristo vai reinar na terra por 1000 anos? É verdade? Do antes, do depois, milênio, milenista, pós-milenista, milenista. Se ele vai reinar 1000 anos na terra, se ali é literal ou é alegórico, eu tenho certeza de uma coisa: que ele garantiu que onde ele estivesse, a sua igreja, os salvos estariam com ele. Amém. Então, se for 1000 anos no trono de glória lá no céu, estaremos lá. Se um dia ele decidir: hoje eu vou reinar 1000 anos na terra, a igreja estará junto com ele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não faz muito sentido, não vai mudar a questão de estarmos com ele ou não, não vai afetar a minha crença e eu crer que sou salvo em Cristo Jesus. Então vamos nos esforçar, e esse esforço é para ser obediente. O esforço que ele está dizendo no verso 11, não é um esforço de fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Jesus, olha eu aqui, hein? Estou fazendo, hein? Me avaga aí, hein? Não dá para outro não, hein? Olha, Jesus, o que eu estou fazendo é nos esforçarmos aqui para entrar
é se esforçar para ser obediente. Essa é a luta do ser humano. Obedecer à voz de Deus. Essa é a nossa luta. Esse é o nosso esforço para obedecer. E aí estamos garantidos. Um dia eu e você não obedecemos? Quando ouvimos a voz do Senhor, entendemos que foi Ele com sua graça irresistível que nos alcançou, que mudou a nossa maneira de ver o mundo, as coisas, de fazer as coisas. E estamos aqui por quê? Por causa da obediência. Nós que estamos aqui nesta noite, o que é que estamos fazendo? Obedecendo ao Senhor, obedecendo a sua palavra, que também diz que temos que congregar, diz que também temos que orar juntos, diz também que temos que cantar hinos juntos, ler salmos juntos, adorar juntos. Não é isso que a Bíblia diz? Então estamos obedecendo. Mas devemos nos esforçar para que a nossa obediência não só esteja na liturgia de uma igreja, que a nossa obediência nos acompanhe o restante da semana. Que aqui todos nós somos obedientes nesta noite. Todo mundo sentadinho, quietinho, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a mensagem, dando aleluia, glória a Deus, amém, ouvindo a confirmação de Deus, sentindo a sua resposta, entendendo. Mas depois que saímos daqui, irmãos, é uma luta para obedecer. Sabe por quê? Porque alguém vai te confrontar, alguém vai tentar te ferir, vai acontecer alguma coisa que vai roubar a alegria que você estava agora há pouco. Você diz, olha, vou botar em prática isso. Talvez você chegue em casa, acontece tudo ao contrário, o vento sopra para lá e para cá, tudo muda. Por isso que devemos lutar para continuar na obediência. Porque aqui nós estamos sim obedecendo a Deus. Eu e você, não tenho dúvida. Mas depois daqui, nós temos que lutar para continuar obedecendo. É ou não é verdade? Vou caminhar para o final. Porque a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Quem? O pastor? O pregador? Não. A palavra de Deus é mais viva, eficaz do que qualquer palavra, faca de dois gumes, porque ela corta dos dois lados. Meu Deus! Ela não só corta nas duas pontas, mas ela corta nas duas pontas e dos dois lados. Onde você pega, ela corta. Por isso que devemos deixar a palavra nos ministrar. Precisamos pedir a Deus que sejamos ministrados pela sua palavra, que a sua palavra nos penetre, nos corte. E aí ela penetra e ela vai entre juntas e medulas. Até aí os médicos até podem ir entre juntas e medulas, mas a ponto de dividir a alma do espírito. Essa é forte. Tão penetrante. É uma linha tênue, mais cortante que linha chilena. Já viu o que a linha chilena faz? Já viu nos jornais? Ela é mais cortante ainda. E ela separa que isso aqui é uma metáfora. E aí, neste versículo disseram, então o homem é o corpo, alma e espírito. Ela divide. Alma e espírito é uma coisa só. Eu não vou entrar em discussão de dicotomia, tricotomia. Mas ele diz que ela é uma hipérbole. Ela chega a dividir a alma do espírito.
Porque na própria palavra de Deus, uma hora fala o corpo e a alma, e outro texto fala o espírito e a alma. Ela divide. Aí ele dizia, é mais penetrante depois de tudo isso. Então pensa nessa símile, pensa nessa comparação. Depois de separar juntas de medulas, ela separa a alma do espírito, aí penetra mais, a ponto de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Tudo isso, esse livro aqui faz. Tudo isso, esta palavra de Deus faz. Para muitos pode ser um livro cheio de letras pretas. Para mim, a palavra viva e eficaz do Senhor. Aleluia. Eu não só leio a Bíblia me lê. Enquanto você está lendo a Bíblia está lendo você. Porque sabe a intenção do teu pensamento, sabe a intenção do teu coração, inclusive agora. Essa é forte. Juntas e medulas, capaz de perceber os pensamentos, agora, as intenções do coração, no plural, intenções. Não pega uma intenção, percebe, separa, pega outra, separa. Tudo que está flamejando, tudo que está ali no nosso coração, tudo que estamos intencionados a fazer, a palavra de Deus é apta para perceber as intenções do coração. Perceberam quanto temor devemos estar na casa de Deus, na presença de Deus, diante da sua palavra? Perceberam o quão temeroso é brincar com Deus vivo? E ele diz em Isaías 55:11 que assim como a chuva cai, molha a relva, ela penetra na terra, encontra uma semente, essa semente germina e depois dá o fruto. Não tem todo esse processo? Quem teve aula na época de ciências, né? Botava algodãozinho no feijão, ou é o feijão no algodão. Aprendíamos aquelas camadas da terra. Então, Deus disse, assim como a chuva não volta, ela vem, rega a terra, penetra, encontra uma semente qualquer, de qualquer coisa, ela germina. Ele diz, a minha palavra não volta para mim vazia. Aleluia! Seja Deus. E ele completa que ela só volta para ele depois que cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Amém. Então Deus libera uma palavra para você e não volta para ele enquanto não cumprir o propósito. Meu Deus. Preste atenção enquanto os sermões você ouviu e não deu ouvido, hein? Ela ainda não voltou para Deus. E aí ele encerra com uma coisa que me deixa temeroso, o qual devemos prestar conta naquele dia. Por isso que ele diz isso, que ele vai dizer aquela palavra que foi pregada, que dia é hoje? Aquela palavra que foi pregada dia 4/12 de 2019, cadê? Presta conta dela. O que tu fez com ela? O que resolveu na tua vida? Perceberam a profundidade? Quando ele diz que ele pega o versículo isolado, não, porque a palavra de Deus é mais importante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra. Mas ela tem que voltar, hein? Porque Deus disse que a palavra dele não volta para ele vazia. Anota Isaías 55 para você ler. Mas só volta, ele completa, só volta depois que cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Mas louvamos a Deus que muitas palavras do Senhor já cumpriu o propósito na minha e na tua vida, amém? Muitas já voltou para o Senhor porque cumpriu o propósito
Que nesta noite seja mais uma noite, que a palavra do Senhor volte para ele com um propósito cumprido, porque a palavra do Senhor não volta para ele vazia. E aí, 13: e não há qualquer criatura, ou não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos seus olhos daquele que devemos prestar contas. Outras traduções vai dizer que todas as coisas são nuas e patentes diante dos seus olhos. Amém, Jesus. O qual devemos prestar contas. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor nesta noite que tenha misericórdia de nós. Amém. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, nesta noite pela Tua palavra que não volta vazia. Ó Deus, que o Senhor receba a palavra que foi pregada nesta noite. Tudo aquilo que foi do homem que caia por terra. Ó Deus, mas que seja do Senhor, penetre no coração de cada um nesta noite, ó Pai. Que a Tua palavra é poderosa, é cortante, é como um martelo que esmiuça a penha. Que toda a ciência humana caia por terra, mas que o Teu poder, a Tua palavra, permaneça em nossos corações. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, para Te obedecer, nos dando forças para Te obedecer, ó Pai. Porque o mundo apela, o mundanismo apela, a sociedade apela para que sejamos desobedientes. Então nos ajuda, Pai, porque não só queremos entrar, mas permanecer no Teu descanso, ó Pai. Amém. É isso que eu Te peço. Te peço também, ó Pai, pela vida do irmão Arnaldo Félix, da irmã Irene, que são bênção na Tua casa, na casa do Senhor, bênção nesta igreja, bênção também no ministério pastoral. Muito obrigado, Senhor. Eu louvo ao Senhor pela vida deste casal. Ó Pai, que a Tua poderosa mão, que sem dúvidas eles creem que está sobre eles, ó Pai. Ó Deus, que também a bênção do Senhor, a bênção da igreja, ó Pai, esteja sobre a vida dos nossos irmãos. Que lá eles possam ser usados por Ti também. E que não falte a oportunidade de anunciar o Teu Evangelho, de pregar as boas novas naquele lugar. Ó Deus, usa os Teus filhos como instrumentos vivos, ainda que estão indo para passear, para matar a saudade do outro pedaço da sua família, ó Pai. Mas que sejam momentos oportunos de anunciar o Evangelho da salvação na Europa, lá naquele país chamado Portugal. Ó Deus, que a poderosa mão do Senhor esteja sobre eles, sobre os seus que estão lá lhes aguardando, que eles façam uma viagem abençoada. Ó Deus, e que como igreja representando a Cancela Preta, eles não só são abençoados, como serão abençoadores naquela terra, naquela casa, naquela igreja, naquelas ruas onde eles irão passar. Ó Pai, que o Senhor os leve e os traga debaixo da Tua graça e da Tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo Filho, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E toda a igreja diz: Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Em oração silenciosa estamos despedindo.